Que a paz e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo repousem sobre você e sobre toda a sua família neste momento. Amém. Hoje vamos mergulhar em uma oração poderosa, baseada em Romanos capítulo 8, versículo 28. Mas, antes de entrarmos nesta oração transformadora, preciso compartilhar algo absolutamente essencial com você. Algo que vai mudar completamente a maneira como você enxerga o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Precisamos falar sobre a capacidade sobrenatural de Deus de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem, sobre propósito divino e sobre como nada na sua vida é desperdiçado, sobre como até mesmo as experiências dolorosas e as estações difíceis estão sendo entrelaçadas em algo belo pelas mãos do Mestre, e sobre o que significa ser chamado segundo o propósito dele. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este é um dos versículos mais citados de toda a Bíblia, e com razão. É uma promessa que sustentou os crentes nos vales mais escuros e nas circunstâncias mais desafiadoras. Mas acredito que, muitas vezes, nós o citamos sem realmente compreender a profundidade do que Deus está dizendo aqui, sem perceber o alcance completo dessa promessa tão extraordinária. Vamos destrinchar esse versículo, porque cada palavra importa. Paulo começa dizendo: sabemos. Não é esperamos, não é achamos, não é quem sabe, é sabemos. Isso é conhecimento certo, é convicção firme, é algo sobre o qual podemos nos apoiar sem vacilar. E o que sabemos? Que todas as coisas cooperam para o bem. Não algumas coisas, não apenas as coisas boas, mas todas as coisas. Cada experiência, cada circunstância, cada situação, cada desafio, cada provação, cada decepção, cada retrocesso, cada porta fechada, cada momento doloroso, tudo, Deus está trabalhando tudo isso junto para o bem. Observe que o texto diz: cooperam. Isso é muito importante, porque significa que Deus não está simplesmente tornando cada coisa boa de forma isolada. Ele está entrelaçando tudo. Ele está pegando todos os fios da sua vida, inclusive os fios escuros, os fios quebrados e os fios embolados, e está formando uma tapeçaria linda, cheia de propósito e boa. Você pode olhar para um fio isolado e pensar: isso é feio, isso dói, isso não faz sentido. Mas Deus vê o quadro completo. Ele vê como aquela estação difícil está, na verdade, preparando você para onde Ele quer te levar. Ele vê como aquela rejeição foi, na realidade, proteção. Ele vê como aquela perda está te posicionando para um ganho maior. Ele vê como aquela prova está desenvolvendo em você um caráter e uma fé que não poderiam ser formados de outra maneira. Isso não significa que tudo o que acontece com você seja bom. Vivemos em um mundo caído, onde coisas ruins acontecem, onde pessoas fazem escolhas erradas, onde o inimigo ataca, onde a dor, a enfermidade e a perda são reais. Deus não é o autor de todo o mal, mas Ele é tão poderoso, tão sábio e tão amoroso que consegue pegar até mesmo aquilo que é mal e fazer cooperar para o bem. Ele é o Redentor por excelência. Ele é especialista em transformar cinzas em beleza, luto em alegria e peso em louvor. Ele pega aquilo que o inimigo planejou para o mal e transforma em bem. Esse é o nosso Deus, mas essa promessa não é para todos. Ela é específica para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, se você respondeu ao chamado dele para a sua vida, se você está caminhando com ele e procurando segui-lo, ainda que de forma imperfeita, então essa promessa é sua. Essa é a sua herança como filho de Deus. Você pode firmar a sua vida nessa verdade.
Não importa o que você esteja enfrentando agora, não importa o quão difícil pareça, não importa o quanto doa, Deus está trabalhando tudo para o bem. Ele não se esqueceu de você. Ele não te abandonou. Ele está ativamente envolvido na sua história, orquestrando situações nos bastidores, posicionando peças, preparando você e preparando circunstâncias para que os bons propósitos dele se cumpram na sua vida. E essa expressão, chamados segundo o seu propósito, é fundamental, porque nos lembra que a nossa vida não é aleatória, não é sem sentido, não é apenas uma sequência de acontecimentos desconectados. Deus tem um propósito para você. Ele te chamou antes da fundação do mundo. Ele tem planos para você, planos bons, planos de te dar um futuro e uma esperança. Tudo o que você já viveu, tudo o que está vivendo agora e tudo o que ainda viverá, faz parte de Deus cumprindo o seu propósito em você e através de você. Nada é desperdiçado. Nem os seus erros, nem os seus fracassos, nem a sua dor, nem as suas lutas. Deus usa tudo. Pense em José. Na Bíblia, os próprios irmãos o venderam como escravo. Isso é terrível. Isso é traição. Isso é trauma. Depois, ele foi acusado injustamente e lançado na prisão. Mais injustiça. Mais dor. Anos de sofrimento. Mas Deus estava trabalhando tudo para o bem. Cada etapa dolorosa da jornada de José estava, na verdade, posicionando-o para se tornar o segundo no comando do Egito e para salvar sua família e muitas outras pessoas da fome. O próprio José disse aos irmãos: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Isso é Romanos 8, versículo 28 em ação. Ou pense na cruz. A crucificação de Jesus foi o ato mais perverso da história da humanidade. Sangue inocente derramado, o Filho de Deus morto. Mas Deus trabalhou até isso para o bem. Da cruz veio a redenção, o perdão, a salvação para todos os que creem. O pior acontecimento se tornou o maior bem que já existiu. Esse é o poder do nosso Deus de fazer todas as coisas cooperarem para o bem. Portanto, seja qual for a situação que você esteja enfrentando hoje, seja qual for a dor que você carrega, mesmo que tudo pareça sem esperança, saiba que Deus está trabalhando isso para o bem. Talvez você ainda não consiga ver. Talvez não faça sentido agora. Mas isso não muda a verdade da promessa dele. Ele é fiel. Ele está agindo. E o bem que ele vai produzir a partir disso será maior do que você consegue imaginar. Agora prepare-se para orar, porque vamos declarar essa verdade sobre a sua vida, vamos confiar tudo nas mãos de Deus e permitir que Ele continue a sua boa obra. Prepare o seu coração agora. Abra-se para receber de Deus. Prepare a sua mente. Afaste toda dúvida e receba fé. Prepare os seus ouvidos para ouvir a voz dele. Respire fundo. Inspire lenta e profundamente. Segure. Agora solte e libere a confusão. Libere a dor. Libere a necessidade de entender tudo. Inspire novamente e receba confiança na bondade de Deus. Mais uma vez, inspire a presença dele e expire tudo o que está te sobrecarregando. Agora, vamos orar. Pai Celestial, nos achegamos a Ti agora com o coração crendo na Tua palavra, confiando nas Tuas promessas e nos firmando na verdade de que Tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem. Reconhecemos que Tu és soberano, infinitamente sábio, e que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os Teus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Nós Te agradecemos porque nada Te surpreende, porque Tu vês o fim desde o começo e porque estás sempre trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Senhor, declaramos que Te amamos, não porque as circunstâncias sejam sempre fáceis,
não porque a vida seja sempre confortável, mas porque tu nos amaste primeiro, porque entregaste o teu Filho por nós, porque és fiel, bom e digno de todo o nosso amor e devoção. Declaramos que somos chamados segundo o teu propósito, que nossas vidas têm sentido e direção, e que tu tens planos bons para nós. Agora trazemos diante de ti cada situação difícil e pedimos: trabalha tudo para o bem. Trazemos a dor que temos carregado, as decepções que vivemos, as perdas que sofremos, as traições que enfrentamos, as injustiças que nos marcaram. Entregamos tudo em tuas mãos e confiamos que tu farás cooperar para o bem. Nós não entendemos como, mas cremos que tu podes e tu farás. Pai, por todos que estão atravessando uma estação difícil, que se sentem no vale, enfrentando provações que parecem grandes demais, oramos por uma fé renovada para crer em Romanos 8, versículo 28. Ajuda-os a entender que este tempo não é desperdício, que tu estás usando tudo para formar algo neles, para prepará-los para algo maior, para posicioná-los para um avanço. Dá-lhes olhos para perceber a tua mão mesmo na escuridão e força para continuar confiando, mesmo sem entender. Oramos por aqueles que sofreram perdas, perda de pessoas queridas, perda de trabalho, perda de relacionamentos, perda de sonhos. Pedimos que tragas beleza dessas cinzas, que transformes esse luto em algo bom, que cures o coração, abras novas portas e cries novas oportunidades, trazendo bem até mesmo daquilo que agora parece tão doloroso. Oramos por aqueles que foram feridos ou traídos por pessoas em quem confiavam. Cura essas feridas, restaura o que foi quebrado e usa até mesmo essa dor para o bem, gerando sabedoria, discernimento, relacionamentos saudáveis e testemunhos que ajudem outros que também foram feridos. Oramos por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Trabalha isso para o bem, Senhor. Ensina-os a confiar em Ti como provedor. Fortalece a fé deles nesse tempo. Libera provisão sobrenatural. Abre portas de oportunidade e transforma essa fase em um testemunho da Tua fidelidade. Oramos por aqueles que lidam com enfermidades. Trabalha isso para o bem. Libera cura e restauração. Aprofunda o relacionamento deles contigo. Gera testemunhos do Teu poder e usa essa experiência para que eles também possam encorajar outros. Oramos por aqueles que acreditam ter errado demais, que pensam ter destruído o Teu plano para a vida deles. Declaramos que a Tua graça é maior do que qualquer erro, que Tu és o Deus das recomeços e que podes usar até os fracassos para o bem. Restaura os anos que foram consumidos e traz redenção e novos começos. Declaramos que Tu estás pegando cada pedaço quebrado da nossa história e formando algo belo. Estás usando cada experiência dolorosa para gerar caráter, fé, compaixão e maturidade. Estás usando cada porta fechada para nos conduzir à porta certa. Estás usando cada demora para nos preparar para o Teu tempo perfeito. Estás usando cada batalha para nos treinar para a vitória. Declaramos que nossas provas estão se tornando testemunhos, nossas dores estão se transformando em propósito, nossas lutas estão se tornando conquistas. Nada é desperdiçado em Tuas mãos, nenhuma lágrima é em vão. Cada oração foi ouvida e será respondida no Teu tempo e da Tua maneira. Te agradecemos porque o bem que Tu estás produzindo não é um bem superficial ou passageiro, mas um bem eterno. É o bem de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É o bem de cumprirmos o Teu propósito. É o bem de impactarmos outras vidas para o Teu reino. É o bem de glorificar o Teu nome. E esse bem vale cada prova, cada teste e cada estação difícil. Escolhemos confiar em Ti hoje. Escolhemos crer que Tu estás agindo mesmo quando não vemos. Escolhemos nos firmar nesta promessa de que todas as coisas cooperam para o bem,
porque te amamos e somos chamados segundo o teu propósito. Não permitiremos que as circunstâncias ditem a nossa fé, nem que a dor momentânea ofusque o propósito eterno. Permanecemos na tua palavra e cremos. Selamos esta oração no poderoso nome de Jesus Cristo, que é a prova máxima de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Da sua morte veio a nossa vida, do seu sofrimento veio a nossa cura, do seu sacrifício veio a nossa salvação. Tudo cooperou para o maior bem que o mundo já conheceu. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração e se você está escolhendo confiar que Deus está trabalhando todas as coisas para o bem na sua vida, deixe seu like. Escreva nos comentários um testemunho de algo que Deus transformou em bem, mesmo parecendo ruim no início. Ou compartilhe a situação que você está colocando nas mãos dele agora. A sua história pode fortalecer a fé de outra pessoa. E compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade, com quem tem dificuldade de enxergar a mão de Deus em meio às lutas, com quem precisa saber que nada é desperdiçado quando Deus está no controle.